Shalom, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Gostaria de compartilhar uma palavra breve com você. E eu quero atribuir um título a essa mensagem, aonde o título seria, muitas das vezes, faz bem desistir. Aí você vai dizer assim, poxa pastor, eu estava lutando aqui contra os meus sentimentos, para mim não desistir contra algo, e o Senhor vem com uma palavra dessa que eu tenho que desistir, então eu entendi que é uma resposta de Deus e eu preciso desistir. Calma, veja bem em que ponto você tem que desistir. 1 Coríntios, no capítulo 13, no versículo 11, vai dizer, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. É aqui que eu quero chegar com você. Eu tenho um pensamento que existem pessoas que elas são, eu chamo, criança no corpo de um adulto, né? Para mim são pessoas que elas são, o corpo é de adulto, mas a mente totalmente de criança. Não tem maturidade, sabe? Não tem robustez espiritual, não tem robustez psicológica. As ações dessa pessoa são infantis. Quando Paulo chega aqui na carta aos Coríntios e diz, quando eu era menino, eu falava como menino. Tem pessoas que hoje falam e não, mesmo sendo adulto, ainda assim a sua fala é como a fala de um menino. Não se comporta como um adulto. Também não sente, o sentimento aqui fala sobre sentia como menino. Tem pessoas que têm sentimento de criança. Criança se eu não der o bombom, ela chora. Me dá meu bombom, eu quero meu bombom. Tem pessoas que meu Deus, se ouvir algo que vá confrontar ela, meu Deus, caiu o mundo. Deixa eu te perguntar, até que ponto você não é uma criança em um corpo de um adulto? Até que ponto você não necessita desistir das coisas de criança? Até que ponto você não tem que amadurecer e virar a página e dizer, cara, chega de eu ter essas reações, sabe? Essas ações também, né? Mediante, sabe, uma ação de uma criança. Paulo continua dizendo, pensava como menino. Tem pessoas que o pensamento, meu Deus do céu, sangue de Jesus tem poder, sangue de Jesus, meu Deus. Tem pessoas que o pensamento ainda é de menino. E você sabe que quando falo menino aqui, menino ou menina, né? Ou seja, de criança. Quando cheguei a ser homem, eu desisti. Paulo, ele chega ao ponto de dizer assim, que foi necessário ele, quando chegou na maturidade, ele desistir de ter esses pensamentos, esses sentimentos de criança. Porque se ele não desiste, ele ia ser um adulto ou uma criança no corpo de um adulto. E, como eu falei para você, esse devocional ele vai ser breve, que eu gostaria que você fizesse uma autorreflexão. Até que ponto você tem robustez espiritual? Até que ponto o seu sentimento é de um adulto? Até que ponto o seu pensamento é de um adulto? Até que ponto as suas reações são de um adulto? Você é que nem aquelas crianças que se você tirar o pirulito, você começa a chorar? Você é como aquelas crianças que se você receber um não, você se aborrece? Você é como aquelas crianças que se de repente você for confrontado, você fica com uma florzinha de Jesus? Observe bem, Paulo desistiu das coisas de criança. E eu quero nesse momento finalizar, como eu disse que ia ser breve. Eu quero que você pense, se tem algo na sua vida que você precisa desistir de ser infantil, desistir de ser criança e ter agora uma ação, uma atitude madura, uma atitude robusta. Eu não vejo Jesus apanhando, sendo traído, sabe, sendo vendido e ele agindo como criança. Ai, meu Deus, ele me vendeu, ai, ele me traiu. Não, Jesus, ele
Foi assertivo, certeiro, e até para Judas ele deu um beijo. Isso é um ser maravilhoso que nos ensina muito, que veio como criança, mas amadureceu como um Deus, amadureceu como um adulto, uma robustez espiritual. Tenha você também essa robustez espiritual. Que Deus te abençoe, queridos. Reflita, faça essa reflexão. Deus abençoe.